Boa noite, gente. Em primeiro lugar, muito obrigada pela presença de todos nesse frio. Todo mundo de férias já, mas ainda assim, o pessoal aqui. Muito obrigada. Eu sou a Ariana Alzai, eu sou a proponente do projeto Arte e Transformação do Balé Clássico. Um projeto que já há um tempo a gente vem desenvolvendo, pensando, trabalhando para que a gente pudesse trazer para as crianças tudo que o balé clássico tem para oferecer. É um projeto que, a princípio, ele não é pensado para formarmos a bailarina clássica agora. Nesses primeiros anos de balé clássico, quando uma criança inicia, nós não temos o foco que essa criança seja a melhor bailarina do teatro municipal. Não é essa a ideia em nenhum projeto de balé quando a gente fala em balé. O balé clássico, ele traz disciplina, ele traz mudanças de comportamento em questão de concentração, de atenção. Ele traz toda uma questão de conhecimento corporal, de espaço, você entender o quanto que o seu corpo ocupa desse espaço, o quanto que eu consigo e posso me manter de distância da pessoa que está ao meu lado. Tudo isso são coisas que trazem benefícios e formação para essa criança, para essa pessoa que está fazendo este trabalho, este desenvolvimento. Por isso que o balé clássico, ele não tem uma formação de 1 ano, 2 anos ou 3 anos. São de 8 a 9 anos. Eu sei que o grande sonho de toda bailarina, quando a gente fala em balé clássico, a primeira coisa que elas pensam é a sapatilha de ponta. Eu vou colocar a sapatilha de ponta e vou entrar na aula de balé e sair dançando. Também não é assim. Nós temos toda uma estrutura pensada por trás. Para colocar uma sapatilha de ponta, é necessário um trabalho muscular, é necessário todo um fortalecimento, é necessário uma conscientização corporal, e por isso que também trabalhamos a questão da paciência, desenvolver isso que é tão importante nos seres humanos, nas crianças e nessa geração de hoje, que quer tudo para ontem. Hoje nós temos o celular na mão e este celular faz com que, em um clique, nós possamos alcançar aquilo que nós queremos. E aí temos cada vez mais crianças agitadas, cada vez mais crianças querendo tudo para ontem. E é isso que a gente precisa entender, porque na nossa vida profissional, na nossa vida do cotidiano, não é assim que as coisas acontecem. Nós precisamos de um tempo, nós precisamos amadurecer a nossa caminhada. E é isso que o balé clássico nos traz também. Então, no primeiro momento, essa é a nossa ideia enquanto projeto social, trazermos este desenvolvimento para essas crianças. Ah, mas então a minha filha, se quiser ser bailarina clássica, não é aqui que ela vai de forma alguma. Isso tudo nós estamos falando neste primeiro momento. Nós precisamos trabalhar isso neste primeiro momento. E aí, conforme essa criança vai se desenvolvendo, conforme essa criança vai avançando nos anos, nas idades do balé clássico, é onde ela vai conseguindo encontrar a técnica e toda a bagagem que o balé clássico vai precisar para, sim, ela se tornar uma bailarina clássica. E sim, o nosso objetivo é que seja sempre um projeto muito longevo, que a gente consiga trazer para essas meninas essa formação e não seja coisas pontuais. Nós queremos que seja uma sequência, que nós possamos dar sequência ano a ano. E com isso nós convidamos a todos que estejam conosco ano a ano. E se Deus quiser, ano que vem nós seguiremos com o projeto e dessa forma conseguiremos renovar a matrícula de todas as alunas que estão com a gente. Então, eu agradeço de antemão a confiança de trazerem a dedicação, de entregar essas crianças ao nosso projeto. Muito obrigada. Eu vou pedir para a Ana Cláudia apresentar um pouquinho, falar um pouquinho do trabalho dela. Boa noite. Eu sou a Ana Cláudia, moro aqui no Belém há 43 anos, então isso daqui já me conhece. E eu tenho aqui muitas alunas. Eu estou dando aula para elas esse ano.
porque eu dou aula no Monte Belo e na Fonte 2. Então, eu sou formada em Educação Física, entrei na faculdade com 30 anos, e aí me formei e já ingressei na área escolar, porque o meu objetivo realmente era a área escolar. Antes de entrar na faculdade, eu entrei com 33 anos. Eu estava em casa lá um belo dia e uma colega me chamou para levar as crianças para capoeira. Ah, que legal, eu também gosto. Será que a gente tem adulto para mim? Tem, pode fazer lá com a gente. Então, a minha iniciação no esporte foi na capoeira. Aí eu estou inativa no momento, né? Faz 5 anos que eu estou inativa. Já dei aula, eu fui graduada e eu dava aula ali na Casa do Pão. Então, assim, mais conhecida no Belém mesmo por essas áreas, né? E atualmente eu estou só na área escolar, porque a demanda é muito grande, então não dá para ir em outros lugares. E eu atuo aqui também como voluntário, fazendo aulas de ginástica para adultas, tá? Toda quinta-feira, se alguém tiver interesse, pode vir amanhã já. Eu faço aula de funcional aqui, treinamento funcional. Então já estendo um convite também para quem quiser, é gratuito. Samuel. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui junto com vocês. Meu nome é Samuel. Eu também sou professor de Educação Física, tá? Sou licenciado e bacharel. Também sou formado em Pedagogia e também sou taubatiano, né? Desde que nasci, estou aqui nessa cidade. A região onde eu moro é aqui próxima, a região do Três Marias, né? Próximo aqui. A minha formação, como eu disse, é em Educação Física. Eu também sempre fui envolvido com esse ambiente escolar, né? Estar dentro da escola, educação. Então, durante toda a minha trajetória na escola, eu sempre estive muito envolvido com Grêmio, com apresentações de teatro, né? Todo envolvimento que existe no ambiente escolar, eu sempre estava incluído. Então, decidi fazer Educação Física, já estou aí, tenho 12 anos de formação. Também sou professor, né, da rede municipal aqui de Taubaté. Sou professor universitário também agora, né? Atuo na Unifasc, em Pinda, né? Uma faculdade aqui em Pinda, próximo. E também tenho experiências com projetos sociais, já atuei no Instituto Esporte e Educação, né? O Instituto da Ana Moser. Trabalhei, né, no projeto Ações Preventivas na Escola, que é da Fundação Faculdade de Medicina, que também trabalha com ações voltadas à prevenção dentro de comunidades. E é um grande prazer hoje estar falando aqui com essas bailarinas aí, né? Uma modalidade que tem, né, uma importância tão grande dentro da área esportiva e muitas vezes é desconhecida, né? Para vocês terem um exemplo, tem lutadores de boxe, né? Boxe, aquela modalidade, né? Que é bem, aparentemente não existe flexibilidade nenhuma, mas que em sua trajetória aí fazem, né, treinamentos de balé. Eu estava dando uma estudada também, eu vi que atletas de basquete também fazem, né, treinamentos específicos de balé por conta desse salto, né? Porque além de ser, né, esse foco, né, uma atividade física que envolve dança, flexibilidade, expressão corporal, então tudo isso também está envolvido dentro do nosso dia a dia, né, no deslocamento, essa noção de espaço, me situar onde eu estou, né, então tudo isso é importante para a formação das crianças. Você sabe, Samuel, que há alguns anos atrás houve uma entrevista, que não foi apenas uma entrevista, foi todo um programa dedicado a isso, a lutadores de boxe, que começaram a fazer balé clássico. E qual que era o intuito deles? O que eles começaram a descobrir? Primeiro, porque o cara já era vencedor de tudo, e aí o mestre dele, lá na época, falou para ele: você precisa melhorar a sua flexibilidade, a sua agilidade. Você não tem nem a flexibilidade e nem a agilidade para desviar do golpe, vai fazer balé. Ele achou aquilo um absurdo e foi, depois de um tempo, trabalhando aquilo na cabeça dele, foi assistir uma aula de balé. Ao assistir aquela aula de balé, uma das coisas que o chamou a atenção, que ele foi falar com as bailarinas no término da aula, ele falou: isso não dói? Ela falou: muito. Ele falou: nossa, mas você está sorrindo, eu achei que não estava doendo nada. Ela falou: não, nós somos treinadas a não demonstrar a dor,
por mais que esteja doendo, eu tenho que continuar sorrindo, porque o público não precisa saber o que eu estou passando. E aqui relatos, né, de uma bailarina que já balé há mais de 30 anos, eu já dancei por muitas vezes com a unha caindo, com sangue aparecendo na sapatilha, mas no palco não dá pra ver. A lágrima está quase escorrendo do olho, mas você deixa a lágrima para escorrer quando você sai do palco. Ali na hora não. E aquilo foi um dos aprendizados dele e que fez com que ele ganhasse algumas multas. Ele falou que quando ele resolveu que ele ia fazer esse treinamento, que ia começar a fazer o balé, além de ele melhorar a flexibilidade e agilidade, que era o principal foco, né, que ele precisava melhorar, que foi o que o mestre dele ali indicou, o treinador dele indicou, ele começou a perceber que a fisionomia dele fazia com que ele ganhasse a luta. Então, muitas lutas já estavam mudando, né, o ringue, e ele continuava com aquela fisionomia de que ele estava ótimo. E o cara do outro lado já estava morrendo, e ele falou assim, cara, eu não estou mais aguentando, e ele está com essa cara de que ele está ótimo, de que não aconteceu nada, já era, eu perdi a luta. E muitas vezes o cara entregava a luta, porque ele falou, não dá, não consigo. E ele estava tão cansado quanto o outro. Mas são todos os pontos que a gente não imagina quando a bailarina está no palco, quando ela está passando por isso. Sem falar os times de basquete, que também, este programa, o estudo de que os bailarinos, além de saltarem mais alto que os caras de 2 metros de altura, eles tinham menos lesões. E aí todo o estudo voltava para isso. Por quê? Né? Além de ele saltar mais alto, ele tem menos lesão. Como assim? Por toda a nossa técnica de como cair. É estranho isso, né? Mas toda vez que você salta, você tem um impulso muito grande para saltar. E todo esse impulso que te leva para cima, ele vai cair. Não tem jeito. O que sobe vai descer. E toda essa força que cai, está caindo no solo. E aí? Você sabe se defender dessa queda, dessa descida? E toda a técnica que nós temos, que nós usamos, que nós trabalhamos em cima disso, que traz com que nós tenhamos menos lesões. E eles também começaram a fazer isso, se eu não me engano, acho que Estados Unidos, né? Que são Estados Unidos, mas teve um time do Brasil aqui, lá de Joinville. Eu estava lendo um estudo em Joinville. Joinville, nossa, tem um festival de dança, gente, em Joinville, no meio do ano, todo julho, mais no final, né, de julho, tem um festival de Joinville, que é considerado um festival internacional de dança. Tem gente de todo lugar do mundo e a cidade vira a cidade do balé. Aonde você vai encontrar tema de balé clássico, você vai encontrar bailarina, chocolate em formato de balé, tudo. Eles viram a cidade do balé clássico. É muito, muito legal. E falando aqui com uma professora que está direto ali na escola, Helena, me fala uma coisa, você já teve algum relato ou depoimento de foco e de atenção de alunos seus, que são alunos que praticam esporte, e isso traz uma melhoria, relato de professores de sala de aula? Isso com certeza, né? Porque a atividade física, ela desenvolve não só habilidades motoras, mas cognitivas também. Noção espacial, como eu estava dizendo, desenvolve a ação motora cognitivo-motor, que é o ouvir e reagir, né? Então, assim, a gente às vezes pega a criança no primeiro ano e vê o desenvolvimento dela até o fim do ano, e isso é muito legal, é muito gratificante para a gente que está vendo esse crescimento, né? E o esporte em si é um esporte focado mesmo, não só a aula de educação física, mas uma prática regular, para que a criança, o adolescente, até mesmo o adulto, ele possa viver bem. Porque até assim, eu falo que Deus é tão perfeito que Ele nos fez para estar em movimento. Porque muitas reações químicas acontecem no corpo no decorrer do movimento. A professora ali pode me reforçar um pouco mais depois. Mas assim, são doenças que são eliminadas do corpo, a questão socioemocional, assim, depressão. Eu vou agora falar de mim, né? Porque eu falei que eu entrei na capoeira com 30 anos levando minhas crianças. E eu era assim, eu me achava só a mãe e dona de casa. E lá foi um start para minha vida.
eu começar a praticar atividade física, eu era assim, bem depressiva, tinha síndrome do pânico, mas também, né, gente, ficava só em casa, não tinha nenhuma atividade extra. E aí eu comecei a capoeira e comecei a ter a maior autoestima, mais autoestima. Não assim de me achar bonita, mas de ver que eu era capaz, que eu podia fazer algo por mim, que eu podia ser melhor do que só mãe e dona de casa. Então, assim, isso foi um start muito grande. E a minha irmã vendo isso, né, a minha luta, por que você não vai fazer educação física? Eu falei, eu não me sentia capaz ainda, né? Já achava, não, na minha idade, 30 anos, não vou. Aí ela, não, você vai, foi insistindo. Até que aos 33 eu fiz o vestibular e entrei na faculdade. Então, assim, a atividade física é muito importante. Porque diabetes, Hipertensão. triglicéridos, tudo assim é regulado de acordo com a atividade física que você faz, né? Porque hoje em dia tem muita doença, porque hoje em dia tem muitos problemas de obesidade, inclusive em crianças. Porque crianças hoje em dia são privadas de brincar. Hoje elas não podem correr numa rua. Hoje se vai na pracinha, a mãe tem que estar junto. Mas a mãe trabalha, a mãe dá conta da casa, a mãe tem a comida para fazer, tem a roupa para lavar. Ela não pode levar a criança na pracinha e ficar acompanhando. Então hoje as crianças estão inativas por conta desse processo mesmo, né? Que a gente vê que hoje em dia está mais perigoso você deixar a criança à vontade. A gente, na infância, subia muro, subia árvore, andava de bicicleta, corria, brincava muito de pega-pega. Então a gente era mais saudável. E hoje em dia também com a facilidade, a modernidade, aí a gente está rebaixando, né? Tem tudo à mão, tudo fácil. Então é isso. Ao mesmo tempo que a gente consegue pegar uma atividade física no celular para fazer, muitas vezes a gente deixa passar, porque é mais fácil assistir as outras coisas do que colocar algo que nos motive para fazer. É muito complicado hoje. E as crianças têm isso na mão, né? Samuel, me fala uma coisa. Você sempre foi muito empenhado, eu estava conversando com a Sami aqui no começo, principalmente nas redes públicas, você sempre se dedicou muito. O que você acredita que toda essa nossa parte cultural pode trazer de benefício para o desenvolvimento da criança? Olha, opa, desligou? Som, tá ok? Eu tive, né, essa trajetória aí passando por diversos projetos sociais, né, bairros vulneráveis, e estudando também, né, bem a fundo sobre a importância que projetos sociais e ações, aqui a gente está falando de esporte, né, dança, movimento, que isso impacta tanto, não só, como a professora já disse, né, na questão do desenvolvimento motor, mas também a questão da formação dessa criança enquanto uma cidadã consciente, uma cidadã crítica, né? E é perceptível essa transformação, né, que o esporte, a dança, consegue fazer na formação das crianças. A gente pode usar exemplos de alguns atletas que são famosos, né, que tiveram aí o início, né, essa formação dentro da área esportiva e hoje, né, se destacam tanto no cenário nacional, né, mundial, e também atletas que a gente acaba não conhecendo, né, não tem essa mídia, não é conhecido, mas teve ali a sua formação integral, a sua formação social bem consciente. Eu gosto de usar o exemplo, Ariana, da atleta da judoca, Rafaela, que foi medalhista olímpica, né, nos Jogos de Londres, e é de um instituto, né, do projeto do atleta Flávio Canto, Instituto Reação. Esse instituto é lá na favela da Rocinha. Então, quando eu fui ver que ela é campeã, fui estudar a história dela e ver a fundo o que o esporte transformou. Então, pense, é uma criança que é criada dentro da favela da Rocinha, a maior favela, né, do nosso país. Não que a favela seja um lugar ruim, mas a gente sabe que esse ambiente, ela tem diversas oportunidades
que vai estar de graça para ela ali. Ela não vai precisar de esforço nenhum para estar diante desse meio, desses ambientes ali que oferecem. E a Rafaela, ao conhecer, né, o projeto de judô desse atleta Flávio Canto, lá na favela da Rocinha, começou a praticar, recebendo ali, né, o apoio tanto do Flávio quanto dos professores, começou a se destacar dentro da modalidade, e aí depois também começou a trabalhar dentro desse projeto. Então, olha a importância de uma formação, né? Uma criança que tinha tudo para estar no mundo das drogas, no mundo do crime, diante do ambiente onde ela estava, conseguiu ali, por meio do esporte, se destacar, né? O destaque de mídia vem como consequência, mas aqui a gente tem que pensar, quando a gente fala num desenvolvimento saudável, desenvolvimento enquanto ser humano, nem sempre é a mídia, né? A mídia está hoje, mas assim, precisa ser uma pessoa de bem, uma pessoa que trabalha, uma pessoa com princípios, né? Já entende a importância da formação do esporte, das modalidades esportivas dentro da formação da criança. Eu acho que a mídia, realmente, é isso que você falou, é um processo depois. A gente não precisa fazer preocupado com a mídia. Eu acho que a mídia é importante apenas para trazer como exemplo, para que outras pessoas se inspirem a fazer e entender que é possível. Eu acho que quando a gente fala de um projeto social, aqui a gente atende 100 crianças. O mesmo projeto acontece em São Sebastião, onde nós atendemos mais 100 crianças. E vão sair 200 bailarinas? Não, com certeza não. Mas o nosso desejo é que saiam 200 seres humanos, com pensamentos diferentes, com novas esperanças, com a intenção de que ele entenda que ele pode fazer diferente para a jornada dele, que ele é o responsável por aquilo. Eu acho que quando essa criança está dentro de uma aula de balé clássico, ela vai entender que se ela não fizer o pezinho do jeito certo, ninguém vai fazer por ela. E ela vai entender que é essa caminhada, que é esse processo, que é isso que vai fazer com que as coisas aconteçam. Entender isso. Toda essa responsabilidade que a gente encontra nessa jornada, aqui, é claro, puxa a sardinha para o meu lado, fala do balé clássico, mas no artístico como um todo, quando a gente fala desse processo de arte, que a gente traz todo esse empenho e essa dedicação. Ana, você tem alunos que praticam esportes fora da sua escola, aqui você já falou que já tem um monte. Você tem uma diferença nesse público? Você sente essa diferença? Sim, com certeza, né? Porque o esporte ensina disciplina, atenção. Então, ali, no momento que você está explicando, eles estão atentos para reproduzir o movimento. E a gente vê muito isso, bem marcante mesmo, naqueles que, até na questão assim, do conflito, né? Os que já praticam esporte sabem que não é para brigar, né? A gente é uma questão de não violência, de se controlar. Até eu tenho muitos alunos que fazem jiu-jitsu, tanto aqui quanto lá em cima, tem outro projeto lá em cima, e nenhum deles nunca assim, se meteram em briga, em confusões, porque eles são focados e eles têm disciplina. E a disciplina é muito importante para tudo, para manter o foco e saber para onde está indo. Samuel, me fala uma coisa, você que sempre foi envolvido em projetos, grêmio, estudantil e tudo mais, qual que é a maior dificuldade quando nós estamos pensando no projeto social? O que você acha que a gente enfrenta no proceder aí, no caminhar? São várias questões, né? São vários pontos. O primeiro que eu penso, né? Eu até comentei com a Sâmia antes daqui de entrar, que é o sistema onde nós estamos inseridos, né? Muitas vezes, quando a gente fala de projeto social, a gente está falando de política pública, né? E aí a gente... Isso eu não quis responder, porque eu quis passar a pergunta. Passou a bola para mim, né? E aí quando a gente fala de política pública, dentro da área de projetos sociais, a gente sabe que ainda é muito deficiente, né? Se a gente pensar no quanto de investimento vem do governo para projetos sociais e o quanto de investimento o governo faz
em outras situações, e a gente não vai entrar em questões políticas, mas existe uma grande diferença, né? E a gente for pensar num benefício que esse projeto social traz para a comunidade, né? Aí a gente é de se assustar, né? No semestre, esse semestre que terminou, eu estava lecionando uma disciplina de políticas públicas, né? Então, é relacionado à área do esporte, né? Então, a gente trabalhou muito com essa questão de números, investimento que o governo faz em relação a projetos sociais, à área esportiva, e realmente a gente pensa que dentro, o tamanho que tem o nosso país, né? O quanto que o governo poderia investir muito mais, né? Porque a gente fala de política pública, a gente está falando de um bem para a comunidade. O outro ponto de dificuldade que eu penso é nessa questão do voluntariado, né? Quando a gente está falando de projetos sociais, muitas vezes, né, existe aquele grande ditado que fala só vem a nós e o vosso reino nada, né? E isso é um princípio bíblico também, né, que fala sobre servir ao próximo. E o voluntariado ainda é uma grande deficiência dos projetos sociais, né? Porque muitas vezes as pessoas só pensam no salário, em ser funcionário, mas aí nós, enquanto seres humanos, né? Será que diante de uma vida tão corrida que nós temos, com trabalho, casa, família, será que nós estamos aí disponibilizando 1 hora por semana para servir alguém? Né? E joga a bola agora para os pais também, né? Vocês estão aqui, será que vocês trazem seus filhos, mas vocês também estão preocupados com o ambiente onde eles estão, né? Com alguma forma em que vocês possam também estar, né, servindo esse ambiente, um simples a fazer, né? Então eu penso que é nessas duas questões, a relação de políticas públicas relacionado a projetos e a questão do voluntariado também, né? Essa questão de ter um corpo efetivo dentro de projetos sociais. Eu não preciso nem falar, eu sei bem as dificuldades que é para implementar um projeto, para conseguir, primeiro que você já tem toda uma batalha ali para uma aprovação desse projeto, né, perante uma Secretaria de Cultura e tudo mais, depois você tem uma outra edital batalha, de chamamento, enfim. Exatamente. Então é um processo longo e por isso a gente agradece tanto quando a gente encontra um instituto que abre as portas e recebe a gente assim de braços abertos. Então sempre todos principalmente aqui não temos que falar, todos no instituto que estão afim que as coisas aconteçam, né? Então, tenho, claro, os meus colaboradores que estão aqui, Renato, Edgar, as professoras Lívia e Nicole, que são os braços direitos, que estão sempre ajudando, mas se não tivesse o apoio do instituto, seria ainda mais difícil. Eu vou dizer para vocês que eu já encontrei na minha jornada uma outra dificuldade também que vem dos pais. Eu tive escola de balé clássico por 10 anos em São Paulo, eu sou de São Paulo, formada em educação física também, e eu tive escola por 10 anos em São Paulo. E meu marido é professor de educação física da rede pública e da rede particular. E em muitas ocasiões, na rede pública, ele chegava para mim e falava: Ali, eu tenho uma aluna lá que ela é maravilhosa, gente. Eu acho que para o balé você ia enlouquecer se você visse ela. Manda, eu dou bolsa, pode falar para mim. Do bolsa. E eu não consegui. E nenhuma das vezes que eu proporcionei a bolsa, eu não consegui. E sabem por quê? Porque quando essa criança chegava em casa e falava: mãe, meu professor me deu bolsa de balé na escola da esposa dele. Ela falou: o que é isso? Vou fazer balé, mãe. Ela me deu bolsa, a gente não vai ter custo nenhum. Que isso, menina? Você acha que você vai ficar rodando com a mãozinha na cabeça agora? Não vai nada. E eu tenho outro relato, que ele tinha naquela escola um menino que tinha ouvido absoluto. Para quem não sabe o que é isso, para quem trabalha com música, eles chamam de ouvido absoluto, que é raro. Isso, são poucas pessoas que têm. Esse ouvido absoluto é aquela pessoa que ela escuta alguém dar uma risada e ela fala, ele dá uma risada em dom. Um negócio meio doido. Mas a pessoa tira a música só de ouvir. Ela escuta um negócio e ela reproduz, seja um instrumento que ela tem essa habilidade. E ele tocava saxofone. E para quem também não sabe, há uma diferença entre os instrumentos. Por exemplo, um piano, quem dá a nota
é o instrumento. O violão, quem dá a nota, é o instrumento. Eu vou tocar aquela tecla, ele vai me dar aquela nota. Os instrumentos de sopro, quem dá a nota é a pessoa, o que torna ainda mais difícil. Então, se eu quiser fazer um dó num instrumento de sopro, eu preciso saber como que eu vou fazer aquela nota. Eu preciso entender a força que eu vou dar, o posicionamento da boca e tudo mais. Ou seja, é muito mais difícil. E o menino tocava saxofone. E era assim, tipo, você colocava qualquer música e era Leozinho, né? E a gente falava, Leozinho, olha essa música. Ele pegava e estava tocando, e a gente falava, meu Deus. Eu não sei quem aqui lembra do Jô Soares, ele tinha a banda lá, o sexteto, e tinha o Bira. O Bira chegou nesse menino e falou, você é meu, eu vou te formar, eu vou fazer você virar uma estrela. A mãe falou, não, não vai. E aquela indignação de todo mundo, como assim? Lá em São Paulo, nós temos a Estação da Luz. Eles têm dentro da Estação da Luz um teatro maravilhoso, onde eles têm formação sobre música também. Ele foi para lá, passou, começou a fazer as primeiras aulas, ele chegou na direção, falou assim, olha, gente, essas aulas estão muito iniciantes, para mim não dá. Eles falaram, tá bom, então vai lá pro profissional, vê como é que você se sai. O menino chegou no profissional e arrasou, o menino tinha 8 anos de idade. Aí ele foi na primeira semana, na segunda semana, a mãe falou, chega, não quero mais, você fica saindo todo dia, chega, não vai mais. Então, assim, acreditem ou não, há uma resistência, sim, da parte dos pais. E por isso, nosso agradecimento ainda maior de ver os pais aqui, de ver esse apoio desse lado, de encarar e entender que isso é, sim, algo muito valoroso. É algo muito grandioso, uma oportunidade maravilhosa para todas essas crianças, seja a atividade que for. Então a gente precisa agradecer e enaltecer a presença de vocês e esse carinho, esse acolhimento que vocês fazem. O apoio dos pais, a gente tem sem dúvida nenhuma aí, talvez a Leona depois tenha algum relato para passar para a gente tem aquelas crianças que têm aquela determinação e que, independente de ter pai, mãe ou alguém do lado falando, vai que você vai conseguir, ela consegue por conta própria e ela vai embora, né? Mas na maioria das vezes não é assim. Na maioria das vezes nós precisamos de alguém do nosso lado que pegue na nossa mão e fale, vamos lá, vai dar, você vai conseguir. E isso é muito importante quando a gente tem essa estrutura familiar, quando a gente tem esse apoio, principalmente dentro de casa. É muito difícil, você se sente batalhando sozinho. Você sai para fazer aquela atividade sabendo que a tua mãe não queria que você estivesse lá, sabendo que você vai voltar, você vai encontrar um caminhão de dificuldades quando você chega em casa. Então, é de extrema importância esse apoio de todos vocês, porque esse é o intuito. Podem não ser bailarinas, mas serão, sem dúvida nenhuma, seres humanos diferenciados, porque tiveram oportunidades diferenciadas, e principalmente porque tiveram uma família ali por trás, né? Ana, você teve algum relato, alguma dificuldade, algum problema com pais referente à atividade, ao esporte? É mais sobre o apoio mesmo, né? Muitas vezes a criança quer participar, você está relatando, e os pais não querem investir tempo, não querem investir, às vezes precisa de um uniforme, não quer investir. Então, são essas barreiras, assim, que impedem as crianças de evoluírem. É a falta do apoio familiar. Isso é muito importante. Gente, eu queria passar para vocês, principalmente quem é aqui de Taubaté, a Sâmia fez a gentileza de trazer aqui para mim a questão da divulgação que vocês têm aqui no espaço de teatro de vocês. Então, ó, o Teatro Metrópolis, eu vou passar para vocês algumas informações e por que foi agregado aqui a nossa palestra, que eu achei sensacional essa iniciativa da Sâmia, que se vocês puderem deixar sempre as crianças em contato com a arte, isso é muito valoroso, tá? Então, olha, as informações úteis. Os ingressos dos espetáculos com entrada franca serão distribuídos na bilheteria do Teatro Metrópole, 1 hora antes do horário da apresentação.
O Teatro Metrópole possui capacidade máxima de 559 lugares, mais PCD, podendo ter restrições. A venda e distribuição de ingressos é de responsabilidade da autorizada. Então, precisa ficar atenta ali de olhar na grade do teatro, dos horários, a apresentação que eles têm, e tem algumas apresentações que têm essa questão de ingressos gratuitos. E aí vocês já sabem que é necessário chegar uma hora antes para conseguir esses ingressos. Quem paga meia? Crianças, estudantes e maiores de 60 anos. E professores da rede pública. Crianças acima de 2 anos pagam o ingresso. No dia do evento, é obrigatória a apresentação do documento com foto e data de validade vigente que comprove o direito à meia entrada. Meia entrada para pessoas com deficiência, de acordo com a lei. O benefício do pagamento de meia entrada para estudantes, idosos e jovens de 15 a 29 anos, comprovadamente carentes e pessoas com deficiências, incluindo seus acompanhantes quando necessário. Então, para a gente ficar atento, Teatro Metrópole. Se vocês ficarem atentos, com certeza as crianças já pagam meia, tá? É sempre importante vocês levarem algum registro, alguma coisa da escola para comprovar que é estudante. É interessante isso, tá? Conseguiu encontrar? Não, eu marquei aqui. Marcou? Aí, ó, o que não é permitido. Não será permitido a entrada após o início do espetáculo. Isso é muito importante. Depois a gente fala um pouquinho sobre isso. E o valor do ingresso não será restituído. Proibido comer e beber nas dependências do teatro. Obrigada, senhora. Nas dependências do teatro. As abaixo da recomendação só podem entrar acompanhados dos pais ou responsáveis. Então, ficar atento, porque às vezes tem um espetáculo lá que tem uma faixa etária estipulada. Então, para a gente respeitar isso, porque normalmente quando tem isso é porque realmente é algo que não é para caridade. E eu vou falar uma coisa para vocês. Há muitas vezes aquelas coisas que a gente olha e fala assim, mas esse teatro não tem nada demais. Pode não ter nada demais, mas às vezes tem uma mensagem subliminar no contexto do negócio que precisa ser respeitada. Há, sim, alguns teatros que é apenas por uma questão de compreensão. Às vezes a fala é uma compreensão que a criança ainda não entende, mas que é claro trazer grandes problemas, mas há teatros que não. Então é muito importante que nós possamos ficar atentos a essa questão da faixa etária. Quanto a essa questão também de respeitar a questão de alimentação e horário de entrada no teatro, gente, isso também é um costume. Eu acho que é um costume que todos nós precisamos adquirir, seja para entrar numa sala de aula, respeitarmos o horário de entrar na aula, e isso que é algo valoroso que o Balé Clássico já traz para nós. E o hábito de estar no teatro traz esse costume de entender que eu preciso chegar naquele horário, que eu vou respeitar a entrada. O entrar após o início de um teatro é muito complicado, porque você atrapalha as pessoas que estão. Eu tive uma experiência em um dos meus espetáculos lá em São Paulo, na minha escola. Aquele dia choveu bastante e nós já tínhamos feito todo o primeiro ato, veio o intervalo e uma família inteira chegou atrasada. O pai e a mãe da menina estavam lá, eles assistiram, mas o restante da família chegou atrasado. E aí começou aquela coisa, faz de novo o primeiro ato, faz de novo o primeiro ato, faz de novo o primeiro ato. Enfim, gente, por conta de muitos pedidos e entender que aquele dia a chuva estava muito grande, conversamos ali com as bailarinas e elas toparam fazer novamente esse primeiro ato. Mas eu vou dizer para vocês que a menina na qual a mãe chegou atrasada, ela entrou em prantos e ela pediu para mim, tia, por favor, não repete. E eu falava, mas é justamente a sua família que veio te ver. Eles querem te ver. Tia, não repete. Eu tive um esforço muito grande, eu entrei no palco, eu superei a minha timidez e tudo mais, e agora eu vou passar por isso de novo
Falei, eu sei, gente, mas você vai conseguir. Foi um ato de superação, sem dúvida nenhuma, mas aquilo veio para aquelas bailarinas como uma falta de respeito. Tia, nós já fizemos, nós já nos apresentamos. Porque, gente, subir no palco não é fácil. Enfrentar o público não é fácil. Dançar com todo mundo assistindo não é fácil. É uma superação tremenda. Entendam isso, gente, é uma superação tremenda. Tem estudos que mostram que as pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer. Porque elas acham que para falar em público elas vão morrer. Porque dá taquicardia, a mão começa a transpirar, ela sua frio, ela acha que ela vai morrer, ela acha que ela vai ter um impacto falando em público. E para a bailarina não é diferente, é uma superação, ela vai subir o palco, ela vai se apresentar, tem muitos olhares voltados para ela. Então que a gente possa entender essa questão, e eu acho que quanto mais nós tivermos contato com este mundo, mais fácil e mais rotineiro vai se tornar, tá? Eu não vou falar aqui para vocês dia a dia que tem no teatro, mas a Sânia trouxe aqui para a gente, tem apresentação, gente, dia 3, dia 5, dia 6, dia 9, dia 10, dia 11, dia 12, dia 13, dia 19, dia 23, dia 24, 25, 26 e 31. Então, cada um desses dias aqui é uma apresentação diferente. Ó, dia 3 é apresentação de dança, tem apresentação de teatro, tem show, tem muitas coisas e que tudo é valoroso, tá? Não importa, eu estou indo para assistir dança, não, eu estou indo para assistir um teatro, não importa. Vocês estão dentro do teatro, vocês estão vivendo, vocês estão tendo essa vivência. E para as bailarinas é muito importante se enxergar do lado da plateia para que amanhã elas possam se enxergar em cima do palco, tá? Então, em primeiro lugar, eu agradeço muito aos pais pela presença e participação. Agradeço muito ao Instituto Vida. Sânia, obrigada por toda a estrutura aqui, por todo o apoio que você trouxe para a gente pudesse realizar e cumprir mais essa proposta do nosso projeto. Agradeço imensamente a indicação dos nossos palestrantes aqui. A Cláudia, obrigada, parabéns pela jornada. Samuel, obrigada de coração, parabéns pela jornada e por todo o trabalho que você vem desenvolvendo, que possa prosperar e continuar cada vez mais, e que a gente possa ter sempre esse olhar para que as coisas possam ser diferenciadas, para que a gente possa valorizar todo o projeto que nós tenhamos na nossa jornada, na nossa caminhada. Obrigada mais uma vez a todos.